quero ler a palavra do Senhor que está em Deuteronômio, capítulo 28. Eu queria que vocês guardassem isso no coração de vocês. Para minha esposa que está em casa também, com as nossas duas princesas. Glória a Deus. Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, o nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos, estou na linguagem de hoje, a todos os seus mandamentos que eu estou lhe dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos ou mais poderosas do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas essas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus as abençoarás, dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus as abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus as abençoará em tudo que fizer. Quando os inimigos atacarem vocês, que são muitos, né, irmãs? O Senhor Deus destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos, em ordem, mas fugirão eles para todos os lados, em desordem. O Senhor, nosso Deus, abençoará vocês em tudo o que fizerem, e lhes dará tanto trigo que os depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês, se obedecerem a todas as leis do Senhor, o nosso Deus, e cumprirem todas as ordenanças, as suas ordens. Ele fará com que seja o seu único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus, o Senhor, e terão medo de vocês. Amém? E Ele lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas na terra que está dando a vocês, de acordo com o juramento que fez aos nossos antepassados. Receba isso: Deus abrirá o céu, onde guarda as suas ricas bênçãos. Ele lhes dará chuvas no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem, e emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém, mas se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor Deus, que hoje estou dando a vocês. Ele fará com que fique no primeiro lugar entre as nações, e não no último, e fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Não se desviem desses mandamentos que hoje estou dando a vocês, nem para um lado e nem para o outro, e nunca adore nem sirvam outros deuses. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor pela vida das mamães. Guardem essa palavra no coração de vocês. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Senhor, graças nós te damos pela vida de cada mãe aqui presente e cultuando conosco através do YouTube. Senhor, que as tuas bênçãos alcancem elas. Senhor, traga alegria no coração das tuas filhas. Renovo. Fortaleça, ó Pai, em cada dificuldade. Senhor, abra os céus sobre elas. Senhor, que elas sejam bem-sucedidas em tudo aquilo que fizerem, porque serão obedientes à tua palavra. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar o seu lugar, mamãe. Graça e paz a todos. Nós estamos meditando na palavra de Deus, nessa série, sobre a família.
E nós estamos falando sobre a família, famílias consagradas a Deus. Você pode repetir comigo? Famílias consagradas a Deus? É fácil, né, irmão? Consagrar nossa família ao Senhor, não é? Sim ou não? É difícil. Difícil viver uma vida consagrada ao Senhor. Difícil, num tempo de hoje, consagrar a nossa família ao Senhor. Não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Permanecer fiel à ordem e os mandamentos do Senhor para nós. Assumir, diante de uma cultura corrompida, os princípios bíblicos. Difícil criar, educar os nossos filhos numa sociedade podre, numa sociedade que você ensina e você é errado por ensinar a palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos cubra com o teu sangue. Por isso, nós estamos meditando nessa palavra, nessa série de mensagens acerca da família, e consagrando, e tendo a oportunidade de consagrar cada vez mais, um pouquinho mais, consagrar a nossa família ao Senhor, que tudo pode, que tudo governa, que não perde o controle de nada, sabe, abrir mão daquilo que a gente acha que é nosso, que pertence a Ele, principalmente os filhos. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 26 a 28. Tema dessa mensagem, a série é Famílias Consagradas a Deus. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, Princípios de Deus para uma família forte. Você pode dizer amém? Amém. Todos nós queremos ter uma família forte, sim ou não? Mas é difícil, irmãos. Nós vamos aprender com essas mulheres como ter uma família forte em uma sociedade corrupta, em um mundo corrupto, em um mundo corrompido, em um mundo onde as verdades são relativas, onde as verdades são pregadas de acordo com o seu achismo, de acordo com aquilo que você vive, de acordo com a sua experiência. Que é isso, irmão? Nosso Deus é um só, a palavra de Deus não faz curva. Amém, irmão? A palavra de Deus não tem, é sim, sim e não, não. Ana disse a Samuel: meu Senhor, juro pela sua vida, que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé, orando. 27, vou até o 28. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que eu pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então ela adorou a Deus ali. Foi isso? Eles, toda a família, Samuel, Eucana, ela, e ainda teve ofertas. Você que veio de manhã vai entender o que eu estou falando. Segundo texto, uma outra mulher também referência, 2 Timóteo, capítulo 1 também, versículos 4 e 5. Lembro das tuas lágrimas, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Versículo 5. Lembro da sua fé sincera, a mesma que a sua avó Lloyd e Eunice, sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Uma mãe e uma avó de fé, que passaram os ensinamentos para o seu neto e para o seu filho. Amém? Vivemos em dias em que a família está sendo muito pressionada por todos os lados. Nunca tivemos tanta informação e, ao mesmo tempo, tanta confusão dentro dos lares. E nesse cenário, Deus continua levantando, aleluia,
Homens e mulheres que decidem construir uma herança espiritual. Amém? Uma herança eterna, um legado, aquilo que nós não deixamos para os nossos filhos, mas nos nossos filhos. Neste Dia das Mães, olhamos essas duas mulheres extraordinárias nas Escrituras, Ana e a mãe de Timóteo. Lloyd é a mãe? Calma aí. Vó Lloyd é a mãe Eunice, tá vendo? Vocês, me ajuda. Ana e Eunice. Mas vó é mãe duas vezes, né, irmão? Então Lloyd também. Uma nos ensina a orar e a consagrar, e a outra nos ensina a ensinar e transmitir. Repita comigo: orar e consagrar. E ensinar e transmitir. Perceba que na consagração de Ana, quem foi? Samuel. Samuel, ele impactou não só eu e você, mas toda uma geração naquele tempo, porque teve uma mãe que orou, porque teve uma mãe que consagrou o seu filho ao Senhor. E Timóteo também, tão jovem, liderando a igreja, porque teve uma mãe e uma avó com a Bíblia nas mãos. Irmão, se depender de você, como será a próxima geração? Se depender da sua oração, até onde os seus filhos vão? Se depender da sua leitura, se depender do seu devocional, se depender do seu tempo com Deus, porque é muito fácil transferir a responsabilidade para a igreja. Mas nós vemos aqui, não sinagogas, não igrejas, não religiões, mas uma base familiar dedicada e consagrada ao Senhor. É isso que nós queremos para a nossa casa, amém? Não, amém foi fraco. É isso que nós queremos para o nosso lar, amém? Amém. Se depender de mim e de você, as próximas gerações viverão o extraordinário de Deus. Amém? É por isso que a gente está aí, irmão, na peleja. É pelos nossos filhos. É para as próximas gerações viverem o sobrenatural de Deus. Eu sei que você se dedica muito no seu trabalho para dar um terreno para o seu filho, comprando com Augusto. Eu sei que você se dedica muito para dar um bom ensino. Eu sei que você ora pelo futuro profissional do seu filho. Mas aqui, deixe de orar pela eternidade dele, não. Deixe de orar pela salvação dele, não. Mais importante é onde ele vai passar a eternidade. Mais importante é onde ele passará a eternidade. Hernandes Dias Lopes diz: o futuro da igreja passa inevitavelmente pelo discipulado dentro de casa. E às vezes, quando nós falamos de discipulado, nós pensamos em um grupo de estudos bíblico da igreja. Nós pensamos em discipulado como responsabilidade única e exclusiva da igreja. E nós vemos que Ana não foi assim. Nós percebemos e aprendemos que com Timóteo também não foi assim. E com os seus filhos, como que vai ser? Não transfira a responsabilidade, a sua responsabilidade para os outros. Não terceirize a sua responsabilidade para os outros. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Glória a Deus. Primeiro ponto dessa mensagem que eu gostaria de tratar e compartilhar com os irmãos nessa noite: famílias fortes nascem de pais que permanecem em oração. Enquanto o João falava aqui na frente sobre
respostas de oração, eu lembro da oração da minha mãe. Eu lembro que no dia que eu vim à frente, aqui nessa igreja, a minha mãe estava orando lá atrás, pedindo que de certa forma o Senhor me alcançasse. Ela não sabia que eu estava aqui. Ela não sabia que eu estava sentado lá atrás, do outro lado. E quando ela abriu os olhos, foi a oração tipo de Neemias, né? Neemias foi se encontrar com o rei, ele orou rapidinho. E o rei achou favor e liberou ele para ir reconstruir os muros. Ela orou rapidinho, quando ela abriu o olho, a resposta estava lá. Eu estava aqui na frente, glória a Deus. Eu me lembro também de uma oração da minha esposa, pelo nascimento da Ana Beatriz. Eu estava chegando em casa, ela estava no quarto orando, ela não sabia que eu estava na porta, e ela orava assim: Senhor, contou detalhe por detalhe de como ela queria o nascimento de Ana Beatriz. E depois uma pausa para um choro e dizer: Senhor, essa é a minha vontade, mas que seja feita, Senhor, a tua vontade. Que o nascimento da Ana Beatriz seja conforme o teu querer. Irmão, eu fiquei constrangido com tudo que Deus fez no nascimento da nossa pequena. Eu fiquei constrangido com o favor de Deus sobre a nossa casa. O favor e a bondade de Deus, o cuidado em cada detalhe, irmão. Outra pregação eu falo. Mas em 1 Samuel, nós vemos que Ana era amada por Eucana, o seu marido, mas chegava a dor da esterilidade. Não podia gerar filhos. Ela tinha afeto, mas não tinha filhos. Ela tinha o amor do seu marido, mas ela se sentia mal com ela mesma. Ela tinha companhia, mas também tinha muitas lágrimas. Mesmo assim, ela não desistiu. Ela transformou a sua dor em oração. O que acontece comigo e com você é que nós transformamos a nossa dor em murmuração e não em oração. Nós transformamos a nossa dor, nós transformamos o nosso luto, nós transformamos aquilo que nos aflige em murmuração, em motivos de oração. Aqui está a diferença. Famílias fortes nascem de pais que perseveram em murmuração, em oração. O texto mostra que Ana não apenas pediu um filho, preste atenção nisso. Ela creu antes mesmo do milagre acontecer. Lembra da plenitude da alegria? Lembra do ambiente? O sorriso já estava na boca de Ana. Ela já estava diferente quando ela voltou para casa. Já havia a certeza de que Deus operaria o milagre. Às vezes o que falta em mim e você é crer no poder. O que falta em mim e você, viver o milagre, é crer no Deus que faz milagres. O texto mostra que Ana não apenas pediu um filho, ela creu antes de acontecer. A sua oração já carregava entrega, fé e consagração. Na oração de Ana, ela já entregava o filho que ela receberia. Calma aí. Você não entendeu. Antes dela receber, ela já estava consagrando ao Senhor aquilo que o Senhor daria. Isso é certeza de que Deus vai fazer. E ela diz no texto que nós lemos, no versículo 27, por esse menino orava eu. Ana compreendeu algo poderoso, e eu peço ao Senhor que esclareça isso para você. Filhos são, antes de tudo, pertencentes a Deus. Amém? Os seus filhos não são seus filhos, são do Senhor. Amém, irmão? Russell Shedd vai comentar que a ideia desse texto, por esse menino eu orava, era que ela estava devolvendo algo que era do Senhor. E isso aponta para quê, irmão?
Quem estava de manhã aqui? Mordomia. Ana era apenas mordoma daquilo que o Senhor tinha confiado a ela. O filho era de quem, irmão? Dele. Ela só estava administrando. Perceba que no momento enquanto ela amamentava ele, ela não foi adorar, ela estava cuidando. Quando desmamou, entrega. Entrega. O que você precisa entregar ao Senhor nessa noite? Antes mesmo de receber. Pastor, que loucura. Irmão, o evangelho é loucura. Viver pela fé é loucura para esse mundo. Viver no mundo sobrenatural, viver no campo da fé, viver nos milagres, é loucura, irmão. Entregue seu casamento antes de você casar. Como assim? Como assim? Eu vou entregar algo que eu nem recebi ainda? Depois você conversa com Laura. Laura das Gêmeas, ela está aí? Aí. Depois você conversa com ela sobre o que Deus fez na vida dela. Ela deu antes de receber e depois recebeu, porque Deus deu. Aquilo que ela sabia que Deus ia entregar a ela, ela deu antes. Conversa com ela, ela vai saber explicar melhor do que eu. Samuel não era posse de Ana, era um presente confiado por Deus. Quantos pais hoje sonham apenas com o sucesso profissional para os seus filhos? Mas não sonham com filhos cheios do Espírito Santo. Não ora que meu filho seja cheio do Espírito Santo, que a minha filha seja cheia do Espírito Santo. Senhor, eu não sei qual vai ser a profissão dela, eu não sei o que ela vai escolher, porque às vezes a gente frustra os nossos filhos com aquilo que a gente quer que eles sejam. Cuidado com isso. Mas eu sei, Senhor, que ele será cheio e cheia do Espírito Santo, e será próspero em tudo aquilo que ele vier a fazer. Faça essa oração pelos seus filhos, irmão. Faça essa oração pela vida dos seus filhos. Quais são os sonhos que você tem para os seus filhos? Você deseja apenas estabilidade para eles, ou você também deseja consagração para eles, irmão? Ore pela carreira deles. Ore pela carreira deles com a mesma intensidade que você ora pela salvação deles. Ora sim, pela vida profissional deles, ora, mas ora também pela salvação. Aí você ora na mesma intensidade. Você quer muito que ele seja bem-sucedido, mas queira muito também o céu para o seu filho, o céu para os seus descendentes. Pais cristãos não foram chamados apenas para criar filhos felizes, mas filhos que glorificam a Deus. Preste atenção, você não tem filhos, você não recebeu filhos para ele ser apenas feliz. Você cria filhos para que eles glorifiquem a Deus, para que seus filhos glorifiquem a Deus. Ana não apenas orou, quando Deus respondeu, ela fez algo ainda mais difícil. Sim ou não, irmão? Até a oração estava tranquilo. Mas quando chegou na hora de entregar, o que ela fez, irmão? Ela entregou. Simplesmente confiou ao Senhor. Famílias fortes entendem, segundo ponto dessa mensagem, que os filhos pertencem. Poxa, irmãos, vocês almoçaram muito? Café foi pouco? Famílias fortes entendem que os filhos... Ana leva Samuel ao templo e o entrega ao Senhor ainda pequeno. Mas eu quero só contextualizar um pouquinho a situação. Theo tem quantos anos, João Vitor? Foi mais novo que Theo um pouquinho. 3 anos.
mais velho que Olívia. Então está no meio termo ali, né? Humanamente, aquilo parecia muito perigoso. Eli já era velho. O texto vai dizer que naquela época Eli era até meio cego. Você entregaria? Você entregaria, irmão? Os filhos de Eli, então, lembra? Tudo corrupto. Lembra? Lembra do sistema religioso corrompido que eles estavam vivendo? Lembra da decadência que estava a religião naquela época? Qual foi a oração de Ana? Eu vou consagrar quando o Senhor me der. E o Senhor deu, e agora? E agora a gente começa a pensar, não, Senhor, mas sabe o que, Senhor? Não, ele está muito velho, entendeu, Senhor? Assim, é questão de cuidado, Senhor. É questão de zelo, Senhor. Senhor, ó, arruma a casa de Eli lá, dá um jeito naqueles meninos, porque tem como deixar meu filho lá não, vai crescer no meio, naquele meio. Não vai dar bom não, Senhor. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Mas o que Ana fez? Mesmo assim, Ana confia na soberania de Deus. O que falta para famílias hoje é crer na soberania de Deus. O que falta para nós hoje é crer que nada foge do controle de Deus. Ela poderia ter pensado, como vou deixar meu filho nesse ambiente? Mas Ana entendeu que a segurança do seu filho não estava no ambiente, mas nas mãos de Deus. A segurança dos seus filhos não está no ambiente, está nas mãos de Deus. Amém? Ana nos ensina que a fé verdadeira entrega o controle. Consagrar os filhos, irmão, é ensinar que eles pertencem a Deus. Minha filha chegou lá em casa falando assim, papai é homem. Aí eu falei assim, por quê? Porque Deus criou assim. Glória a Deus. E mamãe, filha? Mamãe é mulher. Por quê? Porque Deus criou assim. Já pode dar aula para muita gente, né? Mas vamos voltar para cá. Ensinar que eles pertencem a Deus, irmãos. O que você tem ensinado para os seus filhos? O que você conversa com os seus filhos? Qual é o assunto da mesa com os seus filhos? Consagrar os filhos é ensinar que eles pertencem a Deus, é criar filhos para o reino, para o louvor da glória de Deus, é entender que o propósito deles é maior que os nossos planos. E como isso é difícil, irmão. Como isso é difícil. Como isso é difícil. A gente quer ter o controle das coisas. A gente quer ter o controle, a gente quer cuidar, a gente quer, sabe, evitar alguns erros, alguns tropeços, e a gente blinda. Olha a situação de Ana, irmão. Olha essa mulher. Olha o meio que eles estavam vivendo. Eu queria deixar uma frase para você: seu maior legado não será o que você deixa para os seus filhos, mas o que você deixa dentro deles. O que você tem deixado, irmão? É uma vida de oração. É uma vida de dedicação. O que você tem deixado para os seus filhos é uma vida de devoção. É uma vida de leitura da palavra. É uma vida de entrega ao Senhor. É ensinar a criança no caminho, não é o caminho. Muitos pais hoje querem Deus para os filhos. Mas ele olha para você e não vê Deus. Mas ele olha para você, para a maneira como você trata a sua esposa, e ele não vê Deus ali. Ele olha para a maneira como você cuida do seu marido, e ele não vê Deus ali. Como você vai querer Deus para os seus filhos, se você não segue? Se você não vive?
Se você não ensina com os seus atos, vocês estão comigo, irmão? O maior legado não será o que você vai deixar para os seus filhos, mas o que você vai deixar dentro deles, no coração deles. A consagração, ela precisa caminhar junto com o ensino. Não basta a gente apresentar os filhos a Deus. É preciso formar o coração deles diariamente, constantemente. Uma vida de exemplo. Terceiro ponto dessa mensagem: famílias fortes transmitem uma fé. E por que dentro de casa? Porque o texto de Timóteo vai falar de dentro de casa. Sabe, irmão, tem muito irmão espiritual fora de casa, mas não dentro de casa. Tem muito irmão de oração reconhecido fora de casa como irmão de oração, mas não reconhecido como um homem de oração. Aonde? Aonde? É por isso que os filhos estão aonde? Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. Famílias fortes transmitem uma fé sincera dentro de casa. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta para Timóteo, ele diz: lembro da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente, ou seja, aquela que antes habitou em tua avó e na tua mãe. A fé chegou a Timóteo porque primeiro habitou em sua casa. A fé passou para Timóteo porque antes essa mesma fé era vivida na sua casa. Irmão, tem fé lá na sua casa, irmão? Tem uma vida de fé sincera dentro da sua casa, irmão? Cultive isso, irmão. Eunice e Lloyd entenderam que o discipulado começa em casa. O discipulado começa em casa. Antes de Timóteo ouvir Paulo pregar, ele viu sua mãe ensinar. Isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso. Antes do seu filho ver alguém pregar, ele vai ver a sua vida pregando para ele. Muitos de nós temos uma crise, às vezes, com Deus Pai, de entender a paternidade de Deus. Por quê, irmão? Por causa da figura ou por causa da ausência da figura paterna dentro de casa. Então, por isso dizer Deus é o nosso Pai. Pai? Como assim, Pai? Não é Pai. Por quê, irmão? Por causa das suas experiências. Qual é o tipo de ambiente que nós temos criado dentro da nossa casa? Será que é um ambiente de fé sincera? Antes de servir na igreja, ele aprendeu as Escrituras em casa. O discipulado na vida de Timóteo começou em casa. A fé delas, a fé dessas mulheres, da mãe e da avó, era uma fé sem hipocrisia. Uma fé verdadeira, uma fé autêntica. Hoje temos acessos a muitos sermões, muitos conteúdos cristãos, mas nada substitui, preste atenção nisso, o exemplo dentro de casa. Nada substitui o exemplo dentro de casa. Eu nunca me esqueço de um exemplo, de uma ilustração que a pastora Damares trouxe. Aqui na igreja ela falou assim, que o pai, pastor, junto com a sua esposa e seu filho, estava domingo, depois do culto, e o pastor, ele sempre fica mais um pouquinho, né, dá uma travadinha, um irmão conversa ali, outro aqui e tal. Aí ele acabou de conversar e chamou a esposa e vamos. E ela chamou o filho e falou assim, vamos filho, vamos para casa. Aí o filho virou para a mãe e para o pai e falou assim, mãe, a gente não pode morar aqui na igreja, não? Aí a mãe,
Por que, meu filho? Morar aqui na igreja, ela é, porque aqui na igreja papai não grita. Lá na igreja ele era uma pessoa, e em casa ele era outra pessoa. Na igreja ele se comportava de um jeito, e em casa ele se comportava de outro jeito. Uma fé não sincera, uma fé não verdadeira, uma fé não autêntica. Hoje nós temos acesso a muitos conteúdos, mas nada substitui o exemplo dentro de casa. Eu sei que você gosta assim de dar uma cobrada no seu pastor. Eu sei que você não ouve qualquer mensagem. Eu sei que não é qualquer pregador que você ouve. Mas se preocupe também com a mensagem que você tem pregado dentro da sua casa. Se preocupe também com aquilo que você tem ensinado, não com as suas palavras, mas com as suas ações. Porque a gente costuma dizer, né, irmão? Filho de peixe. Vamos lá, pode ser mais forte, esse nem é versículo. Filho de peixe. E filho de crente? Olha, nem sempre é assim. Mas eu gostaria de trazer para você que a família, preste atenção nessa ilustração, que a família é um espelho. Nós somos um espelho para os nossos filhos. Mas o espelho, ele precisa estar limpo. Você consegue ver alguma coisa no espelho sujo? Só a sujeira que está no espelho. E às vezes é assim com os nossos filhos. Eles só veem o nosso defeito. Para refletir bem, nós precisamos estar limpo. Nós precisamos refletir com nitidez a mensagem do Evangelho que habita em nós. Só que às vezes a gente está todo sujo querendo pregar aquilo que é certo. Nós estamos cheios de remendo querendo vinho novo. Não se derrama vinho novo em odres velhos. Como espelho, nós precisamos também estar reto, estar plano, para não distorcermos a imagem que estamos refletindo. Qual é a imagem que você está refletindo, irmão? Como um espelho para a sua casa, como um espelho para os seus filhos. Nós também precisamos, o que adianta, Coutinho? Um espelho limpo, plano, mas se não há luz naquele lugar. Você consegue ver alguma coisa, irmão? Consegue ver alguma coisa, irmão? Nós precisamos também estar iluminados. Nós precisamos também de iluminação. E a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. Pais embaçados espiritualmente geram referências confusas. Os filhos não aprendem apenas com aquilo que eles ouvem, mas também, e muito mais, com aquilo que eles veem. Seus filhos enxergam Cristo em você, sendo você um espelho para ele. Sua casa fala de Jesus durante a semana ou só nos dias de celebração e célula? Sua fé é apenas pública ou também doméstica? A maior escola teológica do mundo ainda é o lar. A maior escola teológica do mundo ainda é o lar. E essa transmissão de fé acontece principalmente através das Escrituras. Famílias fortes, 4 e último ponto, fortes fundamentam a vida na palavra de Deus. Timóteo cresceu cercado pela palavra. Eunice não terceirizou a formação espiritual do seu filho. Ela compreendeu que cultura não salva, moralidade não salva, tradição não salva, somente a palavra de Deus conduz à salvação.
Porque você pode criar um filho moralmente correto. Você pode criar um filho eticamente correto, mas biblicamente errado. Mas espiritualmente condenado ao inferno. Tem noção disso, irmão? Falar de céu é uma maravilha, mas falar de inferno pesa a consciência. Traz para nós uma responsabilidade. Traz para nós um senso de compromisso, um senso de urgência. Se o seu filho morrer hoje, para onde ele vai, irmão? Se você morrer hoje, para onde você vai? E outra, não existe purgatório, não existe muro, não existe segunda chance. Amém? É céu ou amém. Toda a Escritura, diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,16, é inspirada por Deus. Uma geração bíblica não nasce por acidente. Não tem como eu querer que Paulinha seja dedicada à palavra. Se eu não for dedicada à palavra, não adianta. Eu querer que minha filha seja dedicada, sabe? Eu comprar Bíblias para ela, eu entregar o melhor ensino. Se eu não me dedicar para isso, isso não acontece por acidente, irmão. Não acontece por acaso, irmão. A nossa carne também é tendenciosa ao mal. Não é algo assim, hoje eu acordei querendo orar. Amanhã também acordei querendo orar. Qual é a nossa vontade, irmão? Ficar na cama. Tirar um cochilo, mais 10 minutos. Tem a opção lá, soneca. Sim ou não? Virou para o lado já era, irmão. Pelo menos comigo é assim. Ela nasce, a geração bíblica, ela nasce quando os pais leem a Bíblia em casa. Elas nascem quando os pais oram com os filhos. Elas nascem, a geração bíblica nasce quando os pais corrigem os filhos em amor. Mas não deixa de corrigir seu filho. Deixa não. Esse dia eu dei uma sandalhadinha em Olívia. Aí a irmã da cela fez assim, ó. Eu falei assim, deixa comigo. É a vara. Só que não tinha vara, foi chinelo. Corrijam com amor. Vivem aquilo que ensinam, irmão. Irmão, viva o que você ensina para os seus filhos. Você fala para o seu filho assim, confie em Deus, sendo que você se desespera. Entregue a sua vida ao Senhor, sendo que você tem o controle de todas as coisas. Talvez você diga, mas meus filhos já cresceram. Pastor, eu nem tenho mais eles assim na minha casa. Eles já foram. Nunca é tarde para começar retomando a família no altar. Nunca é tarde para você voltar à oração. Eu não me dediquei quando ele nasceu, mas eu vou dedicar a ele agora. Dedique uma vida de oração para os seus filhos. Reconstrua o testemunho. Reconstrua. Eu errei muito. Comece a acertar. Conserta a sua vida com Deus. A sua vida, a sua transformação será o testemunho do poder de Deus. Amém, irmão? A sua vida vai ser uma Bíblia para os seus filhos lerem. Para os seus vizinhos lerem. Comece a abrir a Bíblia dentro de casa. Ana nos ensina a consagrar a nossa família ao Senhor. Eunice nos ensina a ensinar a palavra do Senhor. As duas mostram que famílias fortes são construídas espiritualmente. Famílias fortes têm tudo a ver com espiritualidade. Tem tudo a ver com consagração. Eu quero que a minha família seja forte. Família forte não é ausência de problema. É presença de Deus. Você não entendeu? Família forte não é ausência de problemas. É a família que tem a presença de Deus. A família que é construída na rocha. Ela não deixa de passar por tempestades, mas ela tem certeza que ela jamais será
abalada. Aleluia, aleluia. Amém, irmão? Samuel nasceu de uma mãe de oração. Timóteo nasceu espiritualmente de uma mãe e uma avó que ensinaram a palavra. Talvez essa não seja a sua realidade. Talvez sua mãe não foi uma mãe de oração, não foi uma mãe que ensinou, mas a partir de você se levantará uma geração consagrada ao Senhor. Amém? Amém? O mundo tenta formar os nossos filhos todos os dias, com ideologias, com valores passageiros, mas Deus ainda continua procurando famílias que oram, que se consagram, que ensinam e que vivem a palavra de Deus. Hoje, Dia das Mães, Deus procura mães que se levantarão como Ana, mães que se levantarão como Eunice, pais que se levantarão como Eucana, avós que se levantarão como Lloyd. Famílias que entendem, nossos filhos não são projetos pessoais, são flechas nas mãos de Deus. Amém, irmão? Como igreja, nós precisamos voltar a construir lares diferentes do padrão do mundo. Como que o padrão do mundo prega? É diferente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É para a gente transformar e transformar à luz da palavra de Deus. Como nós vamos construir lares assim, consagrados ao Senhor, com oração constante? Irmão, a oração precisa ser prioridade na sua casa. A oração, a vida de oração, não pode ser terceirizado somente para o ministério de intercessão. Às vezes a gente faz assim, ó, ai, pastor, estou precisando tanto que o senhor ore por mim. Aí dá vontade de perguntar assim, mas você está orando? Mas você está orando? Ó, pastor, só Deus, ora aí. Tem gente que fala assim, me ora. Me ora é legal. Me ora aí, pastor. Mas você está orando. Você está orando pelo seu pedido. Você está consagrando a sua vida ao Senhor. Você está consagrando os seus caminhos ao Senhor. Você está consagrando as suas decisões ao Senhor. Você está vivendo uma vida de oração. A gente costuma dizer que a Bíblia é o nosso manual. Mas na prática não é, irmão. Na prática não é. Na prática são os seus achismos que coordenam as suas decisões. São aqueles, sabe, eu senti que era uma boa oportunidade. O coração do homem é enganoso. É enganoso o coração do homem. Aqui está o nosso manual. Famílias que precisam colocar a Bíblia no centro. Famílias que precisam voltar para a palavra de Deus, irmão. Só assim nós construiremos famílias fortes. Só assim nós construiremos famílias firmadas na rocha inabalável. Não famílias que não têm problemas, não. Irmãos, se você olhar, a minha família também tem um monte de problema. Mas qual é a diferença? É que os ventos sopram. As tempestades nos alcançam. Mas nós permanecemos firmes na palavra de Deus. É isso que você precisa para a sua família. É isso que você precisa para a sua casa. É esquecer dos seus achismos e perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? É esquecer daquilo que você acha que é. É parar de tomar decisões segundo a sua palavra e tomar decisões segundo a palavra de Deus. Nossa família precisa entender que Cristo é o Senhor da casa. Não o nosso dinheiro, não o nosso trabalho, não os nossos bens. Cristo é o Senhor da nossa casa. Famílias fortes entendem que
Cristo é o Senhor da casa. Você tem consagrado seus filhos ao Senhor? Mas consagrado como? Tipo Ana ou tipo você? Sabe, é uma entrega parcial ou uma consagração total? Sabe, é uma oração de entrega ou uma oração que ainda contém medo no coração? Irmão, eu queria que você fechasse os seus olhos, mas não é para ser mais espiritual ou menos espiritual, não. É só para você não perder a concentração, porque a gente perde a concentração muito rápido. E eu creio que o Senhor está abrindo olhos espirituais aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor deseja falar com você nessa noite. Eu creio que essa noite seja um divisor de águas para a sua casa. Por isso, preste atenção nisso. O Senhor nos convida a consagrar os nossos filhos a Ele. Mas preste atenção, você tem consagrado como Ana ou como você? O Senhor também nos convida a viver um lar que reflete a Cristo, não um lar que reflete problemas, não um lar que vive numa verdadeira desordem, não num lar que vive de acordo com a cultura desse mundo. Não é isso que o Senhor sonhou para você, irmão. Não é isso que o Senhor sonhou para a sua casa. Não é isso que o Senhor sonhou para o seu lar. Aquilo que o Senhor sonhou para a sua casa é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um lar que reflete a Cristo. É um lar que reflete a glória de Deus. É um lar que vive para o louvor da glória de Deus. Esse é o lar que o Senhor sonhou para você. Mas existe um altar familiar na sua casa. Existe um lugar de entrega na sua casa. Se o Senhor procurar na sua casa hoje, existe um lugar de entrega lá. A sua casa é reconhecida como casa de oração ou casa de confusão, irmão. O Senhor deseja restaurar o seu lar nessa noite. Trazer à memória aquilo que te dá esperança. O Senhor deseja restaurar a sua casa, restaurar os relacionamentos, restaurar o altar. Ah, irmão, famílias fortes são famílias que se consagram completamente ao Senhor. Agora pensa no seu testemunho. A sua fé tem sido uma fé sincera, assim como Lloyd, assim como Eunice, uma fé sincera diante dos seus filhos. Hoje é noite de entrega. Hoje é noite de nos entregarmos totalmente nas mãos de Deus. Hoje é uma noite de perder o controle. Que isso, pastor? Como assim? Vou perder o controle da minha família? Sim, você vai perder o controle da sua família para você e entregar o controle da sua família a Deus. O controle das próximas gerações que virão a partir de você. Pastor, mas eu nem casei ainda. Consagra ao Senhor. Se consagra ao Senhor. Pastor, mas os meus filhos já são velhos. Consagra ao Senhor os seus filhos. Consagra ao Senhor a sua vida. E o mais Ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus. Essa é a noite de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas, pastor, serão acrescentadas. E não é promessa minha, não, é promessa dele. E ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele faz. Mas se nós obedecermos a tua palavra, se os nossos ouvidos estiverem atentos à chamada que ele nos faz nessa noite, que chamada é essa? Consagre
a sua família ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Pastor, mas eu já fiz isso. Talvez você não fez por inteiro, irmão. E nessa noite o Espírito Santo te convida. Nessa noite o Espírito Santo te convence de que existe algo, sabe, um cômodo ainda do seu coração trancado. Senhor, nisso aqui você não toca. Senhor, sabe essa ferida? Não, deixa. Sabe, esse lugar, quando a gente mexe, ele fede, me incomoda, eu fico mal. Consagre-se inteiramente ao Senhor.